Muito bem, agora nós vamos começar a falar a respeito das amoebas, ou simplesmente amebas. As amebas possuem esse nome por apresentarem formas que não são específicas. Vocês lembram daquele brinquedo chamado de amoeba, né? Era uma massinha de modelar e as crianças, até um pouco gosmenta, e as crianças esticavam, puxavam e davam uma forma que quisessem para essa massa? Muito bem, essa massinha também leva esse nome amoeba justamente porque amoeba quer dizer forma sem definição. E as amebas são assim, porque o tempo todo elas estão emitindo uma corrente citoplasmática dentro de si mesma, dentro daquela célula, e emitindo pseudópodes. Estica para um lado, estica para o outro, então ela não tem uma forma definida, tá? Nós podemos dizer que as amebas são protozoários, né? Se são protozoários, vamos lembrar lá, os protozoários então pertencem ao reino dos protistas, né? São seres unicelulares, heterotróficos e eucariontes. Então a ameba é uma célula só, né? Com núcleo bem definido e ela precisa ir atrás do alimento porque ela não faz fotossíntese. Pronto. Bom, as amebas, elas podem ocupar diferentes habitats na natureza. Existem amebas que são de vida livre, e aí existem vários gêneros e espécies, tá? Então, elas estão em poças de água, né? Água parada, podem se encontrar em ambientes principalmente úmidos. Existem amebas que são parasitas. O exemplo típico que nós vamos estudar de ameba parasita é a entamoeba histolítica. Ela é responsável por uma doença denominada de amebíase, tá? Existem as amebas que são comensais, ou seja, vivem no organismo sem provocar nenhum dano. Dentre essas amebas comensais, nós temos a entamoeba coli, entamoeba dispar, hartmanni, entamoeba gengivalis, endolimax nana e a iodamoeba brutzli. E existem ainda aquelas amebas que são de vida livre e eventualmente são parasitas, tipo a acantamoeba e a negléria. Como assim eventualmente? Normalmente elas são encontradas em águas de piscina, águas de lagoa, águas termais, e elas não provocam doenças, até que, por uma razão ou outra, elas conseguem entrar no organismo, se instalam no organismo humano e desenvolvem uma doença, mas isso é raro de acontecer. Então a gente diz que elas são de vida livre, mas eventualmente parasitas ou parasitas oportunistas. Aqui nós temos uma lista de amebas que são encontradas no organismo humano, ou como comensais, ou ainda como parasitas. Como parasita, como eu disse no slide anterior, a entamoeba histolítica está encontrada no intestino grosso. E junto com a entamoeba histolítica, que é parasita, existem umas outras que são comensais, e todas estão no intestino grosso, todas que estão citadas aqui, ó. A coli, dispar, hartmanni, a endolimax e a iodamoeba, certo? E ainda no ser humano, podemos encontrar a entamoeba gengivalis, que fica na boca. Só que todas essas aqui são de natureza comensal. Somente a entamoeba histolítica é patogênica. Bom, como nós dissemos, as amebas são eucariotos, né? Ou seja, apresentam um núcleo individualizado, mas eles são primitivas. Então, elas não apresentam nem mitocôndria, nem aparelho de Golgi e nem microtúbulos. Aqui nós temos um esquema, né, do que seria uma ameba. Como eu disse para vocês, ela não tem uma forma definida, ela tem apenas uma divisão de citoplasma. Como assim uma divisão? Uma parte mais interna chamada de endoplasma, que está pontilhado, e a mais externa, ectoplasma. E aí, entre a troca de... É como se fossem formas físicas diferentes, sabe? A parte externa, ela é mais gelatinosa e essa parte interna, o endoplasma, é mais fluida. O fluido se transforma em mais gelatinoso e vice-versa. E é essa transformação que faz com que tenha esta protuberância aqui empurrando a membrana citoplasmática, criando os pseudópodes. E isso faz com que ela então se movimente. Apresentam, como eu disse para vocês, um núcleo individualizado, lisossomos, vacúolos digestivos, porque elas fazem fagocitose para se alimentarem. Elas, então, no ambiente, elas adquirem partículas sólidas,
Pequenas bactérias, células menores, elas fagocitam, então fazem a digestão intracelular, que é de onde tira o seu próprio alimento, certo? A principal fonte energética é a glicose, e à medida que elas vão acumulando glicose, elas vão formando glicogênio em pequenos vacúolos. Bom, nós vimos até agora que existem diferentes espécies de amebas, né? Vimos que temos amebas de vida livre, amebas comensais e amebas parasitas. E muitas dessas que são comensais e parasitas, elas podem viver no organismo humano, tendo o humano como hospedeiro. E como diferenciar uma ameba da outra? Existe uma diferenciação morfológica? Existe. Acontece que essa diferenciação morfológica ela é feita nas diferentes formas de vida que as amebas apresentam. Como assim, professora? Formas de vida. No ciclo de vida entre nascer e morrer dessas espécies, elas passam por formas diferentes, por formatos, por estágios diferentes. E as formas de vida que as amebas apresentam são chamadas basicamente de trofozoíta e cisto. E existe entre trofozoíta e cisto as fases intermediárias. A gente vai ver daqui um pouquinho quais são essas fases intermediárias. Observe que aqui eu já coloquei uma pré-cisto. Então, entre trofozoíta e cisto tem o pré-cisto, e entre cisto e trofozoíta tem o metacisto. Mas daqui um pouco a gente reforça isso. Bom, e qual que é a diferença entre trofozoíta e cisto, essas formas básicas? Os trofozoítas são as formas quando a ameba está em maior atividade metabólica. É a fase em que ela está se alimentando, é a fase em que ela se reproduz e é a fase em que ela está dentro do hospedeiro. Ela tira do hospedeiro o seu alimento, então ela precisa estar na forma trofozoíta para estar dentro do seu hospedeiro, para se alimentar e se reproduzir. Quando ela vai ganhar o meio ambiente para depois buscar novos hospedeiros, ela precisa então estar na forma de cisto, que é uma fase que o seu metabolismo está bem zerado, ou seja, ela não está se alimentando, ela está desidratada, ela não vai se reproduzir por divisão binária, e ela apresenta uma espécie de carapaça aqui, ó, uma que a gente chama de camada feita do polissacarídeo quitina, que lhe confere uma proteção às intempéries do meio ambiente. Então, essa é a chamada forma cística, é quando ele está, então, pronto para ir para o meio ambiente. Muito bem. E aí, a gente, para poder fazer a diferenciação entre uma espécie e outra, a gente pode avaliar o trofozoíta e o cisto. Nos exames de fezes, né? Então, se eu estou suspeitando que o meu paciente ou que eu estou adoecido com amebíase, ou que eu contenho amebas no meu organismo, eu vou fazer um exame de fezes e lá nas minhas fezes, se forem fezes formadas, consistentes, espera-se encontrar a forma de cisto. E aí o microscopista, através do formato do cisto, ele vai saber reconhecer qual espécie que está presente no meu organismo. Se as fezes forem diarreicas, eu não vou encontrar cisto, não dá tempo de formar cisto. Eu vou encontrar trofozoítas. E através do aspecto do trofozoíta, o microscopista consegue identificar qual a espécie que está no organismo. Lembrando que dessas espécies citadas aqui, ó, só a Boscovski, que é de vida livre. Todas as outras podem ser encontradas no organismo. Alguns autores, Alguns autores de artigos científicos relataram a presença de Moscovski no organismo hospedeiro, tá? Mas nos livros didáticos nós ainda consideramos que ela é de vida livre e os demais podem então circular no organismo. Bom, vejamos as diferenças. Vamos falar de trofozoítas e cistos desse grupo aqui, que ele colocou todas essas três no mesmo grupo. Histolítica, díspar e Moscovix. Por quê? Porque elas são muito semelhantes na sua morfologia, tá? Histolítica e díspar é muito comum ter no organismo humano, Moscovix não, mas as três são muito semelhantes. E como eu poderia caracterizá-las? Quando eu falo de trofozoíta, essa forma celular que emite pseudópodes, é claramente visível a separação de duas fases de citoplasma, o ectoplasma mais transparente
e a parte de endoplasma mais concentrado. Nós percebemos também que o núcleo apresenta uma concentração aqui de material genético bem centralizado, chamado de centrosomo, e ele fica centralizado mesmo, e a partir dele, outras concentrações de materiais genéticos mais delicadas se dissipam em raios. E aí o microscopista coloca uma espécie de apelido, né, falando assim que o núcleo da entamoeba histolítica trofozoítica parece uma roda de carroça. E, né, com um pouquinho de esforço, você consegue visualizar uma roda de carroça aqui mesmo. Já o cisto, né, ele é um pouco menor, e ele, ao invés de um núcleo, o cisto dessas entamoebas aqui apresentam 4 núcleos. Tudo bem que nem sempre o microscopista consegue visualizar os 4, tá? Às vezes ele consegue visualizar 2, mas normalmente essas entamoebas apresentam 4 núcleos. Vamos ver, a entamoeba coli já é de um outro grupo, por quê? Porque não tem tanta semelhança com a histolítica e a disper. A entamoeba coli encontrada no intestino grosso também, ela não apresenta separação entre ectoplasma e endoplasma. Ela apresenta vacúolos, tá? Vários vacúolos aqui. E o seu núcleo, ela apresenta o centrosoma fora do centro, a gente chama de excêntrico. Ele não está tão centralizado quanto esse. E costuma-se dizer que a sua cromatina é mais grosseira, não é tão delicada quanto essa. Já o cisto da entamoeba coli, ao invés de 4 núcleos, ela pode apresentar até 8 núcleos. Então, quando você bate o olho no microscópio lá, vê um cisto que tem 6 núcleos, você já descarta, não é histolítica nem disper. Ela é o quê? Coli. A entamoeba artimani, ela, apesar daqui, tá, nesse desenho esquemático, não está mostrando nitidamente, ela é bem menor do que as demais, o seu cisto também é bem menor, tá? Já a iodoamoeba butzeli, ela apresenta também vacúolos na sua forma trofozoítica, o centrosomo, ele é bem grosseiro, e aqui a forma cística, ela é mais elíptica, e ela apresenta também um vacúolo bem marcado. Os seus cromossomos também estão distribuídos de uma forma bem diferenciada, bem mais grosseira do que as demais. Então, são assim características que um bom microscopista, quando o cara é experiente, ele está acostumado, habituado a bater o olho e enxergar quem é quem, tá? Mas aqui, o que eu chamo a atenção para nós, que devemos ter em mente? Principalmente a diferença entre esses dois cistos, entamoeba histolítica disper e entamoeba coli. Essa até 4 núcleos e essa até 8 núcleos, certinho? Aí você poderia me perguntar, professora, se histolítica e disper são muito semelhantes do ponto de vista morfológico, como que a gente vai diferenciar ela? Bom, essa diferenciação aqui só é feita dentro da biologia molecular, com técnicas de identificação de DNA ou de isoenzimas. Do ponto de vista microscópio, microscopia óptica, não tem como diferenciar. Então, se o microscopista hoje, ele olha lá no microscópio e identifica um cisto desse aqui, o que ele solta no laudo? Entamoeba histolítica / disper. Por quê? Porque ele não consegue identificar. Como que vai identificar? E depende do médico. Quando o médico que está lendo o resultado de exame vê que é histolítica / disper, opa! Nós vamos falar aqui um pouquinho que a histolítica, ela provoca sintomas muito graves, como pode também ser assintomática. A disper, ela é sempre assintomática. Então, veja só, mas como eu não sei quem é quem que o meu paciente tem, pode ser que ele tenha um ou outro, na dúvida, o que o médico já faz? Já trata essa entamoeba, porque vai que é histolítica e ela pode se agravar e leva o paciente ao óbito. Aqui nós vamos falar a respeito das características de cada uma das formas de vida da entamoeba histolítica. Como eu disse, as formas principais são trofozoíta e cisto, e entre essas duas formas existem as intermediárias. Comecemos aqui então. O cisto apresentam até 4 núcleos, como nós vimos anteriormente. Aqui é uma foto e claramente a gente vê um núcleo. Aqui daria para saber que tem outro, mas os demais não está bem claro nessa foto, tá?
Então, para ver que tem uma certa dificuldade de encontrarmos os núcleos dos cistos. O cisto é a forma resistente, tá? Por quê? Porque ela é envolvida, então, por quitina, o que dá resistência ao meio ambiente. Podem ser esféricos ou ovais. É uma forma inativa, porque não vai se alimentar, não vai se reproduzir, somente secretar a parede. É encontrado nas fezes, principalmente as fezes formadas, e os seus núcleos, como eu disse, são pouco visíveis. Depois que sai da forma de cisto, né? A outra forma que tem, professora, a trofozoíta? Mas entre cisto e trofozoíta existe a intermediária, que é chamada de forma metacística. Esta forma metacística, ela sai de dentro do cisto quando ele está lá no intestino delgado. E aí ele sai numa forma tetranucleada. Daí, essa forma tetranucleada sofre divisões citoplasmáticas e nucleares, dando origem a 8 trofozoítos. Então, professora, de cada um cisto, vão brotar dele 8 trofozoítos? 8 trofozoítos. Bom, e os trofozoítos, quem são? Os trofozoítos, como a gente disse anteriormente, é a forma extremamente ativa. Por que ela é ativa? Porque ela faz multiplicação, ela se divide por divisão binária. Ela é a forma que se alimenta por fagocitose ou pinocitose. Se alimenta de quê? De bactérias ou células do tipo hemácias quando está no nosso organismo, né? E principalmente quando é a forma invasiva, provocando a doença mais grave. O trofozoíta, também nós já dissemos, ele tem divisão entre ectoplasma e endoplasma, um núcleo único, trofozoíta, com endossoma ou cariossoma bem centralizado. A gente fala que ele é pleomórfico porque ele tem várias formas, já que é uma ameba, ele pode emitir pseudópodes, então ele pode estar alongado, mais arredondado, e aí varia. Bom, e a forma pré-cística? Quando ele vai deixar de ser trofozoíta e voltar a ser um cisto, ele antes passa pelo estágio pré-cístico. Nesse estágio, o trofozoíta reduz a sua atividade metabólica, já se preparando para ser um cisto, né? Ele fica mais arredondado, ele desidrata e fica menor. Aí as amebas, então, pré-císticas, né, nessa fase, começam a sintetizar e segregar o envoltório resistente, que é a parede cística, formada de quitina, que é um polissacarídeo bem resistente. Qual que é o mecanismo de transmissão? Como que eu adquiro essa endomoeba histolítica para ela passar por todas as etapas do meu organismo? Normalmente é pela ingestão de cistos. Lembra que nós falamos que o cisto é o que fica no ambiente? Muito bem. Esse cisto, ele pode contaminar água ou alimentos e eu ingerir, ou ainda pode passar de pessoa a pessoa. Normalmente, de pessoa a pessoa, fala-se muito a respeito do sexo oral anal, tá? A troca de um para o outro pode favorecer essa contaminação direta. Os cistos, quando eles estão no meio ambiente, eles estão viáveis por até 30 dias. Então, se hoje alguém eliminou um cisto no meio ambiente, né, ele defecou no meio ambiente, ou o esgoto levou as fezes para o meio ambiente e lá tinha cistos, esses cistos vão ficar até 30 dias disponíveis, então, para contaminar água ou alimentos. Uma vez ingeriu isso, contaminado com cisto, o cisto passa pelo estômago, resiste ao pH do estômago, graças à quitina, que está na parede do cisto, resiste às enzimas digestivas e à mudança de pH lá no intestino delgado, mas quando ele passa por esse pH, pode ser, né, que seja um start para acontecer o desencistamento, ou seja, este protozoário vai sair do cisto e isso acontece lá no intestino delgado. Do intestino delgado, ele passa para o intestino grosso para completar o seu ciclo de vida. E aí, lá no intestino grosso, então, já vou ter os trofozoítas. Se eu ingerisse trofozoítas, como eles não têm a capa de quitina, eles seriam destruídos no estômago. E o que a ameba, a endomoeba histolítica, provoca no organismo? Provoca uma doença chamada de amebíase, como já disse para vocês. E como que é?
Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a entamoeba histolítica, ela apresenta várias linhagens. O que quer dizer isso, várias linhagens? De uma maneira bem grosseira e errônea, eu poderia comparar essas linhagens com várias raças. Então, eu poderia dizer assim, a entamoeba histolítica possui várias raças. Não é correto falar assim, o termo correto a ser utilizado é linhagens, tá? Eu estou dizendo isso só para a gente entender. Ah, então tem várias linhagens da entamoeba histolítica, o que que muda? Algumas linhagens da entamoeba histolítica são bastante tranquilas, né? Elas não são tão agressivas. E como elas não são agressivas, não são tão virulentas, elas acabam vivendo no intestino humano de uma forma comensal. Ou seja, ela não provoca sinais de doença. Ela se alimenta e se abriga no intestino sem provocar nenhuma patogenicidade ali no intestino. Esse tipo de amebíase intestinal é o que nós chamamos de não invasiva e ela é assintomática. Porém, algumas linhagens de entamoeba histolítica são bastante virulentas ou bastante patogênicas, como queiram. E aí elas passam a ser agressivas, tá? Sendo agressivas, elas acabam invadindo a parede do intestino e provocando, então, o que nós chamamos de amebíase intestinal invasiva. Essa sim tem sintomas. Então, de acordo com a agressividade da entamoeba histolítica, com a sua patogenicidade ou virulência, ela pode gerar amebíase intestinal não invasiva, sem sintomas, ou amebíase intestinal invasiva, com sintomas. A entamoeba dispar, que é igualzinha morfologicamente falando à entamoeba histolítica, se ela está presente no meu organismo, eu só vou apresentar assintomática, amebíase assintomática. Por isso a importância de quando descrever, né, no exame, a presença de cistos com 4 núcleos, a gente coloca entamoeba histolítica barra dispar. Observemos esse ciclo de vida, então. Veja o que acontece aqui. Nesse comecinho aqui, ó, eles vão usar, gente, para a palavra cisto, a terminologia quisto. É a mesma coisa, tá? Eu acho mais fácil falar cisto, mas aqui nessa figura que eu encontrei está quisto. Vamos lá. Primeiramente, ingestão do cisto a partir de água e alimentos contaminados ou via sexual, que é a via fecal oral. Beleza. Ingeri o cisto. O cisto foi resistente ao conteúdo gástrico, ou seja, resistente ao pH ácido que tem ali as enzimas digestivas do meu estômago. Esse cisto, então, migra até o intestino delgado, mais precisamente no íleo terminal ou até o cólon. Ali ele vai se desencistar, liberando metacistos, que após várias divisões nucleares e citoplasmáticas, originam 8 trofozoítos por cada metacisto. Então, de um cisto, ele se transforma em um metacisto e dele brotam, então, 8 trofozoítos. Muito bem. Esses trofozoítos migram e aderem à mucosa do colo, ou seja, aqui no intestino grosso. Tá? Esses trofozoítos, então, onde que é o habitat do trofozoíto? Intestino grosso. Habitualmente vive como comensais, onde se alimentam de bactérias e restos celulares. Eles ficam aqui. Aqui eles se reproduzem, porque é a forma ativa, se reproduzem por divisão binária, né? E aí o que acontece? Num determinado momento, eles vão colonizando, em determinado momento chega a hora deles sair para o ambiente novamente, né? O que acontece com ele? Ele, então, passa de trofozoíto para a forma pré-cisto. O que é a forma pré-cisto? É um momento em que ele está sofrendo desidratação, perdendo um pouquinho de massa e secretando a parede rica em quitina. E aí um cisto imaturo, então, com apenas um núcleo, começa a ficar pronto. Esse núcleo, então, ele se reproduz, né, sofre divisão, até formar um cisto maduro, agora com 4 núcleos, que é o ciclo da entamoeba, que é o cisto da entamoeba histolítica ou dispar, certinho? Esses cistos, então, são liberados nas fezes, né? E aí
para seguir um novo curso em um novo hospedeiro. Esse ciclo que nós acabamos de ver é o ciclo de vida da entamoeba quando ela está assintomática, não invasiva. E como que é quando ele é invasivo? Olha só, esse parasito, então, após fazer a colonização no intestino grosso, aqui tudo normal que nem no outro ciclo, né? Ele coloniza porque ele se reproduz várias vezes. Esses trofozoítos, em um determinado momento, eles invadem a mucosa da parede intestinal. Quando eles invadem aqui, ó, eles vão atingir a corrente circulatória pelos capilares e pela circulação sanguínea, ele faz uma via hematogênica, atingindo o fígado, pulmões e até mesmo o cérebro. E aqui, nessa situação extremamente sintomática, pode ser fatal. Aqui uma outra forma de visualizar os dois ciclos, né? O ciclo patogênico, ou seja, invasivo, e o não patogênico. Então, tá lá, o cisto, ele vai chegar no intestino delgado, né? Vai desencistar no metacisto, e dali brotam, então, dos metacistos os trofozoítos, e os trofozoítos podem fazer a sua reprodução por divisão binária, e dali ganharem o intestino grosso, se encistarem e ganharem o ambiente. Perfeito. Ou o trofozoito pode, se ele for mais patogênico, mais agressivo, ele entra pela mucosa do intestino, ganha circulação e pela circulação, então, ele é levado para a pele, cérebro, pulmão, fígado, podendo provocar sintomas em todos esses órgãos. Quando ele está aqui, né, invadindo a mucosa, esses trofozoítos se tornam grandes e cheios de vacúolos digestivos, porque eles comem muitas hemácias e muitas bactérias, tá? Eles também podem se reproduzir aqui e fazer novas formas também que podem continuar fazendo o ciclo de invasão. Vamos lá, então. Evolução da patogenia. Uma vez invadido o organismo, né, o que vai acometer? Os trofozoítos virulentos, então, através da mucosa, eles vão chegar até as regiões que a gente chama de intraglandulares, né, em glândulas que estão ali na submucosa. Ali eles se multiplicam e penetram tecidos, formam microulcerações com pouca reação inflamatória. As amebas na submucosa, elas podem migrar, tá? E formam lesões amebianas, mais frequentemente no seco e na região do reto. Como assim lesões amebianas? É como se fossem úlceras, pequenas feridas que vão se formando na região dos cólons ali, do reto e do seco. E aí seriam feridas ou lesões cheias de amebas. Essas úlceras podem se estender para todo o intestino grosso. Bom, quando elas caem na corrente circulatória, né, pelo sistema porta-hepático, elas atingem o fígado e no fígado podem formar abscessos ou necroses. Os abscessos seriam pontos com bastante processo inflamatório ou ainda pontos necrosados. Do fígado ainda pode seguir, né, seguindo o fluxo sanguíneo para o pulmão, raramente no cérebro pode chegar, pode se alojar na pele, principalmente nas regiões anais e vaginais. E aí, o que elas fazem ali nesses pontos, né, da pele, das regiões ao redor do ânus e da vagina, ou mesmo no pulmão? Também formam ulcerações ricas em pequenos amebócitos. Quanto às manifestações clínicas, né, quais são as manifestações no hospedeiro? A gente já viu que na forma assintomática não tem sintomas, e existem formas sintomáticas que vão variar de acordo com o grau de virulência da linhagem, né? Quanto mais virulento for essa ameba, maiores são os sintomas. Então, vamos lá. Colite não disentérica, né? Que é a mais frequente. Nessa colite, colite, pessoal, terminou com o sufixo "ite", quer dizer inflamação do cólon. Na colite, o sujeito, ele pode ter evacuações diárias, às vezes muitas evacuações, mas podem ser diarreicas ou não. E na maioria das vezes não é diarreica, tá? Às vezes pode conter muco ou sangue, mas normalmente não, tá?
bastante flatulência, às vezes uma sensação de inchaço na barriga, sabe? Quando se sente empanturrado, é bem essa palavra. Cólicas presentes, raramente febre. E períodos alternados de funcionamento normal do intestino. Então, essas semanas ele teve muita evacuação, com diarreia ou não, na outra está tudo normal, às vezes até prende o intestino. E não apresenta febre. Essa é a colite mais frequente. Pode acontecer também dele apresentar uma colite disentérica. Aí, nesse caso, ele vai ter cólicas intensas e diarreia, tá? Essa diarreia, muitas vezes, é seguida de muco e sangue. Bom, esse tipo de colite, ela está presente em 10% dos indivíduos contaminados. Febre moderada, acompanhadas de cólicas intensas e tremores de frio. Então, aquela cólica que a pessoa, né, chega a sentir calafrio. E vai ver, ela está com febre também. E por que vai apresentar sangue nas fezes? Porque muitas vezes a entamoeba ela está invadindo a mucosa intestinal, com isso provoca o sangramento. Bom, professora, mas se ela vai invadir, ela vai cair na corrente circulatória, ela vai para onde? A gente já viu, né, através do ciclo, para outros órgãos que ela pode chegar. E quando ela chega em outros órgãos, ela provoca sintomas em outros órgãos. Por exemplo, quando ela chega no fígado, ela pode provocar os chamados abscessos hepáticos, e aí o indivíduo vai sentir dor no abdômen, uma febre intermitente com calafrio, anorexia, perda de peso e hepatomegalia dolorosa. O que é uma hepatomegalia? Hepato vem de fígado, megalia quer dizer que está crescido, está grande. Então, quando o médico apalpar essa região do fígado, o médico vai perceber que ele está bem inchado e está bem dolorido, tá? A febre já é indicativo, né, de alguma infecção no organismo e a falta de apetite. Abscessos no fígado e lesão única no lobo direito são mais comuns em função do ponto de acesso da veia, né, da corrente circulatória que chega no fígado. Então, normalmente é uma lesão única ali naquela região. Se vai para o pulmão, provoca o que no pulmão? Abscessos pulmonares. São raros, normalmente ela não chega até lá, mas pode acontecer. Só vai acontecer quando? Quando tiver uma ruptura do abscesso hepático. Aí ele passa, então, via corrente circulatória até os pulmões. Vai ter febre, vai ter dor torácica, principalmente do lado direito, que é a sequência da circulação sanguínea, tosse e expectoração de material. Metade dos pacientes tem fígado aumentado, né? Por quê? Porque o fígado já foi acometido e aí chegou até os pulmões. O que é expectoração de material? Né? Pode ser aquela secreção pulmonar do trato respiratório e às vezes com a presença de sangue, muco e sangue. E mais raro ainda, pode chegar ao cérebro, dando infecções cerebrais. Daí podem simular um abscesso como se fosse cheio de pus ou serem completamente inespecíficos. E todos os pacientes que tiveram a manifestação cerebral apresentaram também lesões hepáticas. E nesse caso aqui é rápido e fatal. Imagina uma infecção no cérebro, né? Com certeza é fatal. Sobre os mecanismos de invasão, como que os trofozoítos, então, fazem a invasão da mucosa? A primeira coisa é a adesão, né? Os trofozoítos apresentam receptores específicos para as células do epitélio intestinal. Então, há uma conexão física e química ali entre os receptores dos trofozoítos com as células específicas do intestino. Depois, um processo de destruição tecidual, tá? Daí a origem do nome histolítica, entamoeba porque é uma ameba, e histolítica por quê? Em função da ação das enzimas hialuronidase, proteases e mucopolissacaridases. Estas enzimas aqui, ó, presentes então no trofozoíto, fazem o quê? Fazem uma degradação do tecido onde ele está invadindo para facilitar, favorecer a sua penetração. E é ali nesse local que vai se formar a úlcera. E, posteriormente, a dispersão. O trofozoíta cai na circulação e ali atinge fígado via sistema porta.
Formação de abscessos é a quarta etapa, né, com necrose e até obstrução do sistema porta. Pode levar o paciente a óbito. Bom, a história, então, natural da amebíase. Vejamos. O indivíduo, então, ingeriu cistos de entamoeba histolítica. Ele pode ter uma imunidade ótima, essa entamoeba histolítica pode não ser tão agressiva e ele pode permanecer não infectado. Perfeito. Ou então ele pode ser infectado. Muito bem. Uma vez infectado, se ele tem ainda uma imunidade razoável, ele está forte, então a entamoeba histolítica não é tão agressiva, ele pode seguir como portador, permanecer assintomático por um bom tempo, feliz da vida. Ou ainda apresentar sintomas leves, como a colite, por exemplo. Bom, de portador, caso a imunidade dele em algum momento venha a cair, né, ele pode desenvolver uma disenteria mais grave. Ou ainda, uma vez infectado por uma entamoeba histolítica que seja um pouco mais agressiva, mais virulenta, ele já ir para o quadro de disenteria. Dessa disenteria, essas amebas, então, fazerem a invasão e aí chegarem no fígado fazendo necrose do fígado, ou pulmão ou cérebro, levando à morte. E se a disenteria for grave, a própria disenteria leva o paciente à morte. Bom, a amebíase hepática, pessoal, é a forma mais comum das amebíases extraintestinal. Até mesmo pela proximidade que nós temos aqui do intestino grosso com o fígado. E veja que a circulação, existe um conjunto de vasos sanguíneos que partem do intestino direto, dando entrada direta aqui no fígado, né? No sistema porta hepático. Então, invadiu aqui, os trofozoítas invadiram, cai na circulação, vem sistema porta hepático e entra diretamente no fígado. É o primeiro órgão de passagem. E aí, então, eles se alojam no fígado, provocando necroses, né? Abscessos e necroses, podendo ser gravíssimo. O diagnóstico. O primeiro diagnóstico, né, o mais fácil de se fazer, o mais indicado, é o exame parasitológico de fezes. Exame parasitológico de fezes. Por quê? O portador ou o doente, ele vai eliminar através das fezes cistos o tempo todo, ou trofozoítos se for fezes diarreicas. Então, recolhendo esse material, é claro que, assim, às vezes o período de eliminação é irregular, tá? Depende de ciclos. Às vezes você elimina hoje e amanhã cistos, você passa uma semana sem eliminar porque deu uma diminuída na reprodução. Então, normalmente se aconselha a fazer no exame de fezes umas 3 coletas de amostra em dias alternados. E aí, então, quando for fazer a avaliação, você usa aquelas 3 amostras coletadas em dias diferentes para você ter uma maior garantia, né, de positividade. Aqui está escrito isso. Em fezes líquidas, nós vamos encontrar as formas trofozoítas, normalmente com hemácias dentro, e raramente se encontra cisto em fezes líquidas. Já as fezes formadas, nós vamos encontrar os cistos. No exame parasitológico de fezes, então, né, eu também tenho que contar com o olho clínico do laboratorista para poder saber identificar se é a entamoeba histolítica mesmo que está ali presente. Profilaxia, melhor forma de se prevenir é uma educação sanitária e, claro, o saneamento básico, né? Promover uma coleta de esgoto e um tratamento de esgoto, assim como promover o tratamento de água. E fazer com que a população entenda que é preciso usar o saneamento básico disponível e ter bastante higiene com as coisas, né? Com os alimentos, com a água consumida. Combater insetos, principalmente aqueles que frequentam lixo, e dejetos humanos e alimentos, porque veja só, tem dejetos humanos lá no quintal, lá na rua, aí a mosca vem e pousa aqui, vem aqui dentro de casa e pousa em cima dos alimentos. Então o alimento está contaminado, tá? Então tem que ter toda essa educação com a população para facilitar a profilaxia. Tratamento, né? Utiliza-se principalmente o metronidazol, tinidazol, ornidazol e nimorazol, sendo esta a droga mais indicada. Também pode ser usado a nitazoxanida, que tem amplo espectro e inibe as enzimas indispensáveis à vida do parasito.
Nome comercial dessa aqui, da nitazoxanida, é a Anita. Muitos de vocês provavelmente já devem ter usado este vermífugo, né, que é de amplo espectro, ou seja, ele vai pegar vários protozoários e eumentos de uma vez só.